Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Desde já, meu agradecimento, queridos, por favor, entreguem o meu abraço ao pastor João, tá bom? De todo o coração. Não pôde estar, mas glorifico a Deus por essa oportunidade que ele então trouxe aqui para a igreja, apresentou para a igreja, e muito obrigado também ao conselho da igreja, todos que puderam nos abençoar com esse tempo aqui, nos dando essa oportunidade, tá bom? Amém, queridos? Deu tempo de achar aí? Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nas 3 palavras do Senhor Jesus Cristo durante esta travessia. A primeira palavra delas está ali no versículo 35, passemos para outra margem. Evidenciando, queridos, que Deus tem a soberania dos nossos passos. Dizendo para nós, por meio desse imperativo do Senhor Jesus Cristo, que a sua vontade é sempre o imperativo na nossa vida. E Ele a cumprirá, porque Ele é o Senhor de toda a história. Senhor esse que comanda, que dirige os nossos passos, que diz não para as nossas vontades, para nos proteger, e diz sim também quando vai abençoar a nossa vida. Ele também deixa claro que está conosco todos os dias da nossa vida. Porque Ele diz: passemos, e não vão e passem. Ele está conosco durante a travessia da vida, no barco da nossa vida. Não tenha medo de viver a vida, meu irmão. Não tenha medo das tormentas tão grandes que os nossos olhos estão avistando pela frente. Jesus Cristo está conosco. E Ele é quem determina os nossos passos. Ele é o Senhor da história. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A segunda palavra do Senhor Jesus é: acalma-te, emudece. E Jesus está evidenciando aqui, está dizendo isso não mais para pessoas, mas para o vento, a tormenta, a turbulência, a tempestade. Está deixando claro que Ele tem o domínio e a autoridade, o poder sobre todas as coisas criadas, sobre terra e céu. Todas elas obedecem à palavra do Senhor Jesus Cristo. Não somente nós, seus filhos, não somente as criaturas, os homens, mas terra e céu estão subordinados à autoridade do Senhor Jesus Cristo, que pode com uma só palavra imediatamente dizer: acalma-te, emudece, e o vento se aquietar, e toda a tempestade se transformar em bonança para o louvor da sua glória. A terceira palavra do Senhor Jesus Cristo é: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E Ele está aqui saindo do conforto ao nosso coração para o confronto direto com as nossas vidas. O que Jesus está aqui trocando em miúdos, querendo dizer é o seguinte: por que vocês não clamaram antes pelo meu poder? Vocês são tão tímidos, a gente não tem assim intimidade que vocês não poderiam ter me acordado antes. Meus irmãos, nós precisamos ter a calma do Senhor Jesus no meio da tempestade. Nós precisamos passar por essa vida do mesmo modo como Ele passa, tranquilo, dormindo sobre um travesseiro. Ele está assim porque Ele conhece o fim da história. E nós deveríamos estar assim também, calmos, não ansiosos pelas circunstâncias, confiando na soberania de Deus, porque a gente não sabe qual é o futuro, mas nós temos no nosso barco aquele que escreve o futuro, aquele que determinou o futuro, aquele que já está lá no futuro nos aguardando. Com Jesus no barco,
é a certeza que nós chegaremos na outra margem. Com Jesus no barco, tenha certeza, nós estaremos lá no grande dia, reinando junto com Ele. Louvemos ao Senhor. Se revolta e as ondas nos dão, o céu se reveste de trevas, não temos se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Louvemos, as ondas atendem ao meu andar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem, leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar. Mestre, tão grande tristeza me quero hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Louvemos, as ondas atendem ao meu mandar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar, Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Louvemos, as ondas atendem ao meu mandar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar, sossegar.
será. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Efésios 2. Vamos fazer aí do 1 ao 6. 1 ao 5. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Toda a igreja, o fim do versículo 5, vamos juntos? Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo faz uma seção no seu texto, enfatizando a instrumentalidade da graça de Deus na nossa vida, para a nossa salvação. Jesus é o protagonista da história da nossa vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não contribuímos com nada, nenhum esforço nosso é capaz de superar ou acrescentar aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz. Em primeiro lugar, assim como nós falamos no início, Ele nos amou primeiro, ainda estando nós sujos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, estando também outrora segundo o curso deste mundo, andando segundo o curso deste mundo, nós temos aqui um grande rio que passa pela cidade. Imagine que você jogue uma pequena folha para não poluir o rio, tá bom? Está sendo gravado, tem que tomar cuidado com o que vai falar, né? Mesmo que seja apenas uma conjectura. Você jogue uma pequena folha lá no início do Rio Doce. Ela vai descer todo o leito do rio e vai chegar até o mar sem fazer esforço algum, apenas sendo levada pela correnteza. As pessoas estão também assim, mortas nos seus delitos e pecados, sendo levadas para o mar da morte eterna, sendo carregadas pelo curso do mundo, como se fosse o curso de um rio, o leito de um rio. Estão subjugadas ao príncipe da potestade do ar, Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as nossas inclinações. Essa palavra inclinações é como se tivesse uma canga, sabe que o boi usa? Não deixa ele virar para o outro lado, olhar para cima, mudar de direção, mas está inclinado e só consegue olhar para baixo, subjugado a isso. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo acaba a sessão da desgraça humana no versículo 3. E então começa a dizer, com poucas e muito precisas palavras, na sua primeira frase, sobre aquele que é o único que pode nos tirar desse lamaçal do pecado. Ele começa o versículo 4 dizendo, mas Deus, e tão somente Deus, e não há outro que faça a não ser Deus, porque Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Entenda, meus irmãos, que Deus não seria mais Deus ou menos Deus se não tivesse nos amado, se não tivesse nos arrancado deste poder das trevas e nos trazido para o reino da sua maravilhosa luz. O grande privilégio que nós temos é que Ele escolheu nos amar, ainda quando nós estávamos naquela primeira condição. Meus irmãos, nós precisamos entender que se Deus retira o homem dessa condição terrível que o apóstolo Paulo diz, ninguém é impossível de ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus. A salvação é um milagre de Deus na nossa vida. Talvez você conheça pessoas que estão até vivendo uma vida como diz o versículo 1, 2 e 3. Mas lembre-se que o Evangelho foi dado a nós para que nós pudéssemos compartilhar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja você instrumento do Senhor. Fale do amor do Senhor Jesus Cristo. Diga às pessoas que há uma nova possibilidade de vida. O Espírito Santo atuará nesse coração. Porque Ele pode nos dar vida
juntamente com Cristo. E pela graça, assim como nós fomos salvos, muitos ainda serão salvos pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda sujo em nosso pecado, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Todos juntos louvamos ao Senhor. Ainda sujo em nosso pecado, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Louvemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos mais uma vez. Vivemos pela graça, maravilhosa, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Para finalizarmos, abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 100. Livro dos Salmos, Salmo 100. Essa é a última porção de canções que nós vamos cantar e meditarmos também nesta palavra, mais precisamente no último versículo, que é o versículo 5. Esse é o hino de ingresso ao templo, mas ficou para o final desse nosso culto. Amém, queridos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus. Essa próxima canção que vou cantar, o refrão dela diz exatamente não, é o Salmo 100, versículo 5, parafraseado. Tem como pôr o primeiro slide para a gente, por favor, meu irmão? Eu creio que todos nós temos gratidão a Deus. Podemos falar em alto e bom som o refrão dessa próxima canção. Vamos juntos, que está aí na tela? Não, peraí, é o refrão da próxima canção, tá? Eu ia falar porque parece. A canção chama Apesar de Mim. Pode pôr, por favor. Vamos lá? Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel apesar de mim. Ele é fiel apesar de mim. De tantas promessas de Deus que cantamos até agora, a sua fidelidade não pode deixar de ser cantada também. E nessa canção, eu gostaria de falar com vocês e cantar sobre a fidelidade de Deus em todas as áreas da vida. Como dissemos, reitero, Deus é o protagonista de toda a história. Isso quer dizer, meus irmãos, que a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua bondade estão conosco todos os dias e fazem parte da nossa vida. Nas nossas relações com o trabalho, aqui exemplificado pela florada esbranquiçada que encobre as montanhas de cafezais, uma homenagem aos produtores de café, aos produtores rurais do nosso país, em louvor ao nosso Deus. Também falando sobre a chuva que rega a terra e faz a semente levantar do chão, a fidelidade de Deus por meio da graça comum. Também, meus irmãos, a fidelidade de Deus na nossa família, trazendo aqui a mesa com os avós, os tios, os pais, as crianças e as gerações abençoadas por Deus, por meio da pregação da palavra, feita dentro do ambiente familiar. Portanto, meus irmãos, tudo isso é tema dessa canção. Espero que você possa se reconhecer nela e juntos louvarmos a Deus com esse refrão que acabamos de falar. Louvemos ao Senhor. Tradição passada pelos nossos pais, ali estão reunidas expressões da graça excelsa de Deus. Nele espero e sei que cuida muito bem de todos os filhos seus. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de mim. Ele é fiel, apesar de mim. Quanto a jornada finda e pra casa volto para descansar, encontrar esposa e filhos todos reunidos para o jantar. Uma mesa de madeira que passaram os pais, os tios e os
Deus da aliança está entre nós. Louvemos, porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de Ele é fiel, apesar suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de Ele é fiel, apesar de glórias ao Senhor Jesus. passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história, sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido em todo mundo
mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses, ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensar um reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por Ele inspirada. Somente a Ele a glória, dele vem nossa vitória. Que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Glórias ao Senhor Jesus.